Fala, meus queridos, fala, tubarões. Estamos ao vivo, que alegria poder voltar a fazer uma live. Seja bem-vindo, vocês todos, sejam bem-vindos, você que está assistindo o replay. Essa live a gente vai falar sobre processos de contratação. Esse é um assunto que sempre sai, né? Esse é um assunto que sempre está dentro da nossa caixinha de perguntas. E eu resolvi trazer um passo a passo, um processo no qual você pode implementar dentro da sua empresa, né? Então é um passo a passo que vai te direcionar a montar um time certo, um time de alta performance, um time incrível. Ele começa na contratação. Então você precisa ter atenção suficiente para esse momento, para que na hora que você pensar no time certo, no time de alta performance, como gostam de dizer aí, você precisa pensar primeiro nesse passo, que é o passo de como colocar a pessoa certa dentro do negócio. O colaborador certo, o funcionário certo, ele começa na hora da contratação. Então eu trouxe um passo a passo, algo que sempre sai na caixinha de perguntas, algo que as pessoas sempre estão me questionando, sempre estão me perguntando, como é que faz, como é que monta um time, qual a estratégia que se usa e etc. Então eu trouxe esse passo a passo para que a gente possa conversar e sem delongas, sem demora, a gente pode já entregar isso aí. Esse é um grande segredo para que a gente tenha uma equipe de alta performance. É um grande segredo para que a gente tenha uma equipe fora do padrão, uma equipe que realmente cumpra o seu propósito, que faz com que a empresa vá para frente, que faz com que a empresa realmente se destaque, né? A gente precisa cumprir pelo menos três pilares dentro do negócio, que é o processo, as pessoas e o produto, né? Muitas empresas, elas olham muito para o produto, tem um produto fantástico, elas olham muito para os processos, né? Elas têm processo para a mercadoria que chega, para a mercadoria que sai, para o serviço e etc., mas elas deixam de olhar para aquelas pessoas que executam esse processo. Então, é aí que a gente entra, aí que a gente começa a falar. As pessoas é a engrenagem principal para tudo isso funcionar. Não adianta você ter um processo bem desenhado, não adianta você ter os melhores produtos, se você tem lá dentro do seu negócio pessoas que não colaboram com isso. Então, a gente está aqui essa noite para falar sobre isso. E eu acredito assim, que é um assunto dentro dos atendimentos que eu já fiz e das perguntas que fazem todas as vezes que a gente abre uma caixinha de pergunta, que é um assunto recorrente por conta de um dos motivos pelo qual esse assunto sai bastante, é a necessidade de comparação. Às vezes o empresário ele compara o processo de contratação, ele só serve para a empresa grande. O processo de contratação ele só serve para quem tem muitos funcionários ou para a empresa que é departamentalizada. Mas é aquela verdadeira história do biscoitos tostines, né? É bom porque igual a da bateria Moura, né? É boa porque dura muito ou dura muito porque é boa, né? Então, assim, a empresa grande ela precisa de alguns atributos para crescer e não tem como crescer, não tem como abrir mão do principal atributo, que são as pessoas. E como é que normalmente funciona dentro do negócio, né? A empresa grande, como eu falei, ela valoriza muito esse processo, só que o fato dela valorizar não significa que necessariamente vai influenciar muito. Às vezes ela tem um departamento inteiro de pessoas fazendo determinada função, por exemplo, um departamento de RH, um departamento de vendas, um departamento de finanças, um departamento, enfim, de marketing. E trocar uma peça, mesmo que ela seja a peça principal, ou seja, o líder, ele não faz tanta diferença quanto faz uma empresa pequena. E a empresa pequena, até o Michael Gerber fala isso no livro dele, onde ele fala sobre os perfis, sobre os pensamentos, sobre a mentalidade dos empresários, né? Muitos empresários eles começam ali porque eles são técnicos em uma área. A gente coloca ali o cozinheiro, a gente coloca ali o advogado, o médico e tanto de outros técnicos que aprendem na faculdade a ser técnico, e ele vai, abre o negócio, e para ele poder continuar sendo técnico dentro do negócio, ele simplesmente contrata uma pessoa, e essa pessoa, ela geralmente, para não dar errado, ela é uma pessoa de confiança, né? Ela é uma pessoa de confiança, mas fato é que essa pessoa não é treinada, essa pessoa é simplesmente colocada dentro do ambiente ali, porque é uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai fazer as coisas acontecerem enquanto ele está sendo técnico. O outro perfil que nós temos
é o perfil que ele não é técnico, mas que ele precisa de pessoas para ajudar ele nessa fase de alavancar o negócio. Então, a pequena empresa, ela geralmente age dessa forma, né? Mas o fato é que esse processo para a pequena empresa ele é muito mais valioso, ele é muito mais fundamental do que um processo para a empresa grande. Né? Como eu falei, trocar uma peça ou outra na empresa grande ela não faz tanta diferença quanto faz na pequena. E às vezes, por não querer passar por todo esse processo, ou seja, porque às vezes precisa de uma necessidade emergente, saiu uma pessoa, só tem ela para fazer, eu preciso colocar outra no lugar, eu abro mão desse processo para poder eu estar tranquilo ali no que eu tenho que fazer e voltar para a minha rotina normal. Só que o fato de eu negligenciar esse processo, ele acaba lá na frente refletindo em um tanto de coisas e normalmente essas coisas são ruins, porque eu deixo de contratar da forma certa e fico dependente de um funcionário querer ou não fazer o que é certo, querer ou não se engajar na equipe, querer ou não se engajar no processo. Então, o que eu faço naturalmente? Eu contrato um amigo próximo, a indicação do amigo, ou seja, o amigo do amigo, eu contrato um parente que é bonzinho, aquela pessoa que já está próximo da gente e coloco dentro do processo e vida que segue e tomara que dê certo. Só que você fazer isso, você negligenciar isso, como foi dito, pode ser uma faca de dois gumes na hora de você pensar lá na frente, por exemplo, num crescimento. Existe uma curva de crescimento de todas as empresas e chega um momento que se você não tem um time certo, pessoas certas, não vai adiantar ter produto, não vai adiantar ter processos, não vai adiantar ter uma estrutura gigantesca, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de atitude, você vai precisar de alinhamento com essas pessoas. Então, por ter uma margem de erro muito menor, esse processo deveria ser melhor visto dentro das pequenas empresas. Né? Então, assim, gente, quem está aí, se tiver alguma falha de som e etc., a gente faz qualquer mudança, fala aí se você está atento e vamos embora. Se você não fala nada, para mim está tudo bem, ok? Então, o fato é que todos querem uma equipe de alta performance, mas nem todos querem pagar o preço para ter uma equipe de alta performance. Nem todos querem abrir mão do seu comodismo de estar ali fazendo a empresa funcionar para poder tirar o momento e fazer com que ela cresça. Às vezes a gente pensa tanto no hoje, pensamos tanto no que a gente está vivendo hoje, a gente esquece, a gente negligencia o que está lá na frente. Então, a solução para isso é a gente começar da forma certa, a gente colocar as pessoas certas dentro do time para que a gente possa cobrar da forma correta e assim então a gente ter os resultados que a gente precisa dentro do negócio. Então, existem duas formas da gente fazer uma contratação. A primeira é a que todo mundo conhece, que a gente chama de searching, que é o processo ali de recrutamento e seleção que todo mundo faz, todo mundo conhece. Tá? A segunda forma A segunda forma é o que a gente chama de hunting. O que é o hunting? É você caçar. Isso é uma coisa que eu preciso que você já esteja presente desde agora. O processo de contratação de hunting é para você ter uma pessoa de alta performance, pessoas de alta performance, pessoas boas, pessoas altamente engajadas com o negócio, elas já estão trabalhando. Né? Então, como é que eu tenho uma pessoa extremamente boa? Bom, ou você faz um processo de contratação excelente, porque ou ela está trabalhando ou ela está analisando proposta, e às vezes é mais de uma, né? Ou você simplesmente se contenta com pessoas medianas. Só que isso dá mais trabalho. Eu não estou falando que você precisa sair à caça de pessoas excelentes em outras empresas, em outros negócios, não. Mas se você quer uma pessoa que já esteja pronta, exige um processo mais demorado. Então, a gente vai falar aqui sobre o processo que normalmente a gente usa, que é o processo de search, né? Que é o que mais que é o que a gente mais vê. Mas assim, os dois processos eles servem das duas formas, eles servem para o que a gente vai falar aqui hoje, ok? Então, por que a gente precisa ter um processo de seleção que seja exigente? Porque a gente já falou aqui, para colocar várias pessoas dentro do negócio, para que a gente possa, dentro de um funil, para que a gente possa, no final desse processo, tirar uma pessoa que seja
congruente com aquilo que a gente está buscando. E fazer esse processo da forma errada, ou seja, na pressa, né? Tem um ditado que diz que a gente precisa contratar devagar e demitir rápido. Só que a necessidade do dia a dia faz com que a gente tenha pessoas de uma forma mais acelerada, principalmente quando a gente é pequeno. Então, o que acontece? A gente contrata rápido, a gente contrata porque é técnico, a gente contrata porque sabe fazer o que a gente precisa, e aí a gente acaba tendo pessoas que muitas vezes não estão dentro daquilo que a gente entendia que precisava no sentido comportamental, ou seja, não está alinhado com os valores, com os objetivos da empresa, às vezes com o pensamento do dono, né? A gente pergunta pouco sobre alguns quesitos pessoais, como a opinião política, a opinião religiosa, etc. E a gente acaba colocando pessoas que não comungam daquela mesma necessidade que a gente. E lá na frente, queira ou não queira, a gente precisa tirar a pessoa e às vezes por ela entregar resultado a gente não tem coragem de fazer isso, mas a gente poderia ter feito isso lá no início, quando a gente estava fazendo o processo de contratação. Então, o processo de contratação ele serve para colocar as pessoas certas dentro do negócio, né? Quanto maior o nível de dificuldade que você exige dentro desse processo de contratação, quanto maior o nível de dificuldade que você coloca para a pessoa entrar no teu time, maior valor em fazer parte do time. E às vezes a gente, existe até uma pesquisa sobre engajamento, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, a gente reclama porque as pessoas estão desengajadas, só que ela entrou de qualquer jeito, tá precisando, o fulano indicou, era uma pessoa de confiança, então lógico, a autoridade, a confiança dela vai passar para o funcionário que ela está indicando, só que é muito raro que isso aconteça de uma forma excelente, a gente depende muito mais da pessoa que está entrando do que simplesmente do processo que a gente está criando. Então, quanto maior o nível de dificuldade que você coloca para a entrada dessa pessoa dentro da tua empresa, maior o nível de valorização, ou seja, o nível de engajamento com o processo como um todo, com o alinhamento da empresa no sentido de valores, de cultura. Às vezes a gente coloca uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa cultura da empresa e aí depois a gente cobra que ela se alinhe, mas o comportamento dela já desde o início já dizia o contrário. Né? Então, quanto maior o nível de dificuldade, diminuem as chances dessa pessoa sair por qualquer motivo. Né? A gente aumenta o tempo dela dentro do negócio e de uma forma que ela decide ficar, porque ela está engajada com o processo, porque foi difícil de entrar, porque ela valoriza o ambiente da empresa e serve para isso também. Às vezes a gente coloca pessoas que é muito boa, mas não está alinhado com o processo e a gente acaba abrindo mão também de favorecer a outra pessoa, porque se ela passa ali um tempo dentro da tua empresa recebendo o salário de uma forma totalmente desengajada, você deixa de ter um investimento e passa a ter um custo. E a contratação do funcionário ela precisa ser exatamente isso, ela precisa ser vista como um investimento e não somente um custo. Tá? E a gente como pequeno, muitas vezes a gente coloca só o fator financeiro na frente e esquece do porquê que a gente está colocando alguém ali. E muitas vezes a gente nem sabe do porquê que a gente está colocando alguém ali. A gente ouve, né, quando eu estou em atendimento, estou conversando com pessoas, a gente nem sabe numa conversa, às vezes, por que a pessoa quer contratar um funcionário. Ela não tem uma função específica para aquele funcionário. Ela simplesmente tem um volume maior de trabalho e por conta desse volume maior de trabalho, ela entende que ela precisa de mais uma pessoa dentro da equipe. E às vezes, somente ajustar ali o processo que está sendo desenhado, o processo que está sendo executado, já é suficiente para trazer uma outra perspectiva para a empresa. Às vezes é suficiente para trazer mais produtividade para a empresa. Não é sobrecarregar as pessoas, mas organizar de forma que as pessoas que estejam lá consigam resolver. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa buscar o nosso porquê. Por que a gente realmente está contratando? Avaliar minuciosamente a necessidade dessa pessoa estar sendo contratada, sendo chamada, e não simplesmente colocar essa pessoa dentro do ambiente de trabalho ali, somente porque o volume de trabalho está maior do que aquilo que hoje eu posso suportar. E eu não estou falando que o volume de trabalho não é indicador suficiente para ter outra pessoa. Eu acredito que não, mas digamos que seja, né?
Como que eu começo a pensar na necessidade que eu tenho dentro da empresa? Eu vejo que a gente vai contratando enquanto pequeno conforme essa necessidade vai aparecendo. O que eu tenho que fazer para que eu preveja essa necessidade e que eu não precise estar esperando que essas coisas aconteçam? Tem uma coisa muito simples, muito óbvia, que muita gente simplesmente passa batida e a gente não faz, que é o organograma da empresa. Definir cargos para cada função, né? E beleza, a empresa cresceu. O que eu vou fazer ali? Eu preciso agora colocar uma pessoa nessa caixinha aqui. Eu preciso colocar uma pessoa nessa caixinha aqui. Só que o que acontece? Quando a gente faz um organograma de uma empresa que tem 2, 3, 4, 5 pessoas, a gente vê que sobra mais caixinhas do que pessoas, né? Então, poxa, aquele organograma ele não serve para mim. E na verdade não é bem assim. O que vai acontecer é que pessoas vão cumprir mais caixinhas por um certo tempo do que aquilo que está ali desenhado. Então, não necessariamente no início do negócio todas as caixinhas vão estar direcionadas para uma pessoa específica, porque senão não tem operação que aguente. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, precisamos definir qual é a estrutura de cargos e pessoal que a gente precisa para estar funcionando quando a gente estiver cumprindo ali o nosso propósito pelo qual a gente abriu o negócio. Quando a gente abre o negócio, a gente pensa, eu estou abrindo aqui, mas a gente quer ir para cá. Então, beleza, eu defini o tamanho de empresa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4, 5 anos, sei lá. Eu defini um tamanho de empresa, então eu já sei exatamente o que essa empresa precisa para funcionar quando ela tiver daquele tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma estrutura de cargos de acordo com o meu sonho, de acordo com a minha visão para aquela empresa. Então, quando as necessidades forem aparecendo, eu já vou ter de forma muito clara aquilo que eu preciso contratar, aquelas pessoas que eu preciso contratar para preencher aquelas necessidades que a empresa está surgindo. E se você não tem um plano, eu não tenho um plano, não tenho uma visão, eu simplesmente abri o negócio porque eu estava precisando e eu estava desempregado, enfim, como a gente vê muitas vezes, né? Beleza, tá tudo bem, mas é necessário que você faça pelo menos um pensamento, pelo menos uma estrutura de pensamento de como é que vai ser a empresa lá na frente. Isso fica muito mais fácil de eu visualizar hoje as necessidades que forem surgindo. Eu já sei exatamente quem eu vou contratar. Beleza, agora as vendas estão aumentando, então eu vou contratar um vendedor, vou contratar um marketing, vou contratar uma pessoa só para cuidar da experiência do cliente depois que as coisas, depois que a venda for realizada. Então, assim, eu tenho uma estrutura ali, eu penso numa estrutura ali de acordo com tudo isso que a gente está vendo. Então, o primeiro passo é a gente fazer o organograma, construir o organograma de acordo com as nossas necessidades futuras. E está tudo bem se sobrar mais caixinhas do que tem pessoas hoje. Algumas pessoas vão ter que cumprir mais de uma caixinha, às vezes 2, às vezes 3, só precisa estar claro que quando eu estiver, por exemplo, cumprindo a função ali de RH, eu preciso bater as metas de RH. Quando eu estiver cumprindo minha função de financeiro, eu preciso cumprir as minhas metas de financeiro e assim por diante, tá ok? Então, feito isso, eu tenho uma imagem perfeita de como é que seria a minha empresa depois que ela tivesse atingido minha visão. Eu tenho que construir um funil de contratação. O funil de contratação, ele é tão importante para esse processo que ele dá clareza para tudo que a gente está fazendo dentro daquele meio ali. Tá? Então, até Jim Collins, eu acho que no Feitos para Vencer, ele tem 2 livros praticamente iguais de título. Ele fala sobre é tão importante esse processo de contratação que ele é mais importante, inclusive, do que o que a empresa faz. Então, as pessoas que entram na empresa, elas são mais importantes do que o que a empresa faz. Como eu falei lá no início, você pode ter processos, você pode ter produto excelente, você pode ter até um princípio de gestão ou até um organograma, como a gente falou aqui. Mas se não tiver as pessoas certas para cumprir aquilo ali, para a empresa crescer como ela deve, de nada adianta. Então, é importantíssimo você criar um funil. Mas para que eu crio um funil? Para fazer justamente aquilo. Imagina aí a imagem de um funil. Eu tenho uma boca larga e um funil que vai e um caminho que vai afunilando, né, conforme as coisas vão passando.
Então, para que eu preciso ter um funil? Para colocar o máximo de pessoas nessa boca larga para que lá no final saiam pessoas boas. Tá? Então, quando eu tenho esse funil, quando eu tenho essa clareza sobre tudo que está acontecendo ali, a gente tem uma capacidade muito maior de contratar as pessoas certas. A gente tem uma capacidade gigantesca de colocar pessoas certas dentro do nosso processo, simplesmente porque a gente está tendo clareza de todos os processos. E como que a gente faz isso? Feito a estrutura de cargos ali, feito o organograma, a gente precisa entender qual o resultado esperado para cada caixinha daquela ali que a gente coloca no organograma. Qual o resultado esperado para cada pedaço da empresa, para cada funcionamento que a gente precisa ali? O que a pessoa precisa entregar de fato? Isso aí pode ser um diferencial para aquelas empresas que simplesmente têm pessoas dentro da empresa e as empresas que têm pessoas certas dentro da empresa. Por quê? Porque quando você espera daquele colaborador, você está falando de muito mais do que simplesmente das funções que ele realiza. Né? Você está falando ali do que você espera depois que ele realizar as funções. Eu tô colocando ele dentro da missão, dentro da visão, sabe aquela coisa que a gente vê de básico, missão, visão, valores, a gente está colocando o funcionário dentro dessas questões. A gente não está simplesmente usando ali na parede visão, missão, valores, etc. Então a gente está colocando dentro de cada função a parcela que aquela pessoa precisa cumprir para que a missão geral da empresa seja cumprida. Então essa é a visão. Eu preciso definir qual o resultado esperado para cada função que eu vou contratar, para cada pessoa que eu vou contratar. Feito isso, eu tenho, além da descrição de cargo, eu tenho exatamente o que eu espero daquela pessoa depois que ela cumprir tudo aquilo que está descrito. Então, o segundo passo é eu pensar justamente no passo a passo, ou seja, tudo que eu preciso que essa pessoa cumpra no dia a dia. Irã, eu consigo pensar em tudo, exatamente tudo? Não, lógico que não. Ninguém consegue pensar em tudo de forma antecipada, mas nós temos aí vários e vários modelos na internet que você pode buscar de modelo e encaixar isso dentro da necessidade da tua empresa. Você ainda assim vai ter tudo? Não, mas você pode começar já prevendo algumas coisas. E a partir daí a gente começa a ter um funil propriamente dito, porque a gente já sabe o que a gente espera da pessoa e o que a gente quer que ela faça quando essa pessoa está lá dentro. E a gente começa a ter mais clareza sobre tudo que eu vou ter depois que eu contratar essa pessoa. Então, vamos lá. Vamos para o passo a passo, depois que eu crio o organograma, depois que eu crio a responsabilidade de cada função, depois que eu conecto essa função à missão geral da empresa, para onde que eu vou? Eu vou para a oferta. Né? Essa já é a parte que todo mundo já trabalha. Mas como que eu faço essa oferta? Olha a importância da gente determinar o que a gente espera para essa pessoa. A gente tem uma máxima, como eu falei, de contratar devagar e demitir rápido. Só que quando isso é passado por cima, quando a gente passa essa ponte de uma forma negligenciada mesmo, não tem outra palavra, quando a gente abre mão de fazer esse passo a passo, o que a gente faz? A gente precisa de um vendedor, a gente coloca um anúncio simplesmente assim, ó, preciso de um vendedor que tenha experiência, comprovada em carteira. Se ele precisa de veículo, a gente coloca lá no anúncio e por aí vai. Esse é o tipo de anúncio que a gente faz quando a gente não sabe o tipo de pessoas que a gente quer dentro da empresa. A gente simplesmente anuncia, temos uma vaga de vendedor, a vaga é essa, eu preciso disso, daquilo e acabou. Quando a gente entende para que essa pessoa está entrando na empresa e o porquê que ela está entrando na empresa, a gente tem condições de fazer diferente. A gente pensa, por exemplo, onde que a gente vai anunciar? A gente quer uma pessoa que seja dinâmica, jovem, jovial no sentido não de idade, né? Mas jovial, que seja uma pessoa rápida, que seja isso e aquilo e tal. Um monte de habilidades comportamentais do século XXI e onde que a gente anuncia? No jornal. Por quê? Porque todo mundo faz.
Entendeu? Porque todo mundo faz. Quando a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente começa errando até na hora da gente anunciar a vaga que a gente precisa preencher dentro da empresa. Então, o local parece besteira, mas o local onde você anuncia, ele também filtra quem você quer. Ele acaba colocando dentro da empresa exatamente quem dentro do funil, aliás, exatamente quem você quer que participe desse processo de seleção. É uma pessoa com maior digamos assim, entre aspas, tá? Credibilidade, autoridade, uma certa caminhada, a gente pode ir, por exemplo, para o LinkedIn, que é uma pessoa que precisa, que já está ali estabelecida, que sabe exatamente o que quer e etc. A gente precisa de uma pessoa mais jovem, mais dinâmica, etc. Onde que essas pessoas estão? No Twitter, é uma pessoa que está lá aqui no Instagram, uma pessoa que está às vezes no Facebook, dependendo da faixa de idade ali. Então, aonde você faz a publicidade dessa oferta de vaga, ela também determina o filtro das pessoas que você quer que participe. Então não adianta você colocar, se você quer uma pessoa dinâmica, jovem, etc., como eu falei, jovem no sentido de idade, tá? Não vamos colocar, pelo amor de Deus, uma determinação de idade lá específica no anúncio, porque você não pode, é contra a lei, tá? Mas assim, uma jovem no sentido de 18 a 80, 90 anos, mas que seja uma pessoa de espírito jovem, você não vai colocar ela no jornal, tá? Então, pensa nisso já. Eu vou ter eu tenho uma vaga para experiência tal. Beleza, local, legal. Só que você precisa já começar acertando aí, tá? Eu tenho uma oferta de vaga, eu vou determinar ali por onde que as pessoas mandam um currículo, eu vou determinar ali, show, eu vou determinar ali quem são as pessoas que começam a fazer parte desse processo de seleção. O que eu tenho agora? Eu tenho uma análise de currículo. Irã, todo mundo faz análise de currículo, é verdade, mas todo mundo faz baseado naquelas que a gente estava falando, ou seja, tem moto? Não tem. Tem carro? Não tem. Tem experiência? Não tem. Tem experiência na área tal? Tem? Não tem. É formado? Sim ou não? A gente faz uma análise de currículo assim. Então, o que que isso causa? A gente está vivendo uma taxa de desemprego hoje, vamos falar de hoje, tá? Uma taxa de desemprego de quase 20%, tá? Quase 20% das pessoas que estão em idade de trabalho, elas estão desempregadas, tá? Por conta da crise, por conta de um tanto de outras coisas, ok? Então, imagina, você recebe uma multidão de currículos e você vai para análise de currículo. Fala sério, você sendo pequeno, você consegue analisar, sei lá, 200, 300, 400 currículos, sendo que você precisa preencher essa vaga o mais rápido possível? É praticamente impossível que você vá olhar isso com tanto critério. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar ali no anúncio de vaga exatamente o que você quer, baseado nas informações comportamentais. Quando você receber esse currículo, você já sabe exatamente o que você precisa, o que a pessoa precisa ter, o que a pessoa não pode ter, ok? Beleza, só que é o seguinte, no papel todo mundo é real, no papel todo mundo pode tudo. O que acontece? A gente precisa ter um segundo filtro aí desses milhares de currículos, milhões de currículos que você recebe, tá? Um segundo filtro. O que é esse segundo filtro? Ele não precisa ser pessoalmente. Normalmente o que a gente faz no processo de seleção passou no currículo, chama para entrevista. Passou no currículo, chama para entrevista. Olha a dificuldade que a gente está tendo hoje, por exemplo, de fazer isso. Isso não é para agora, mas pensa na dificuldade que a gente tem hoje de fazer uma seleção com várias pessoas dentro de uma sala. Quantas e quantas etapas a gente não precisaria ter para a gente poder respeitar hoje a determinação das exigências de saúde. Então você imagina, fazer uma segunda fase com uma entrevista em grupo é dispendioso, toma tempo e às vezes o tempo é gasto de forma errada. Então o que você tem que fazer num segundo momento? A Kelly está falando ali, boa noite, muitas empresas estão adotando o vídeo currículo. Verdade, o vídeo currículo por quê? Porque é olho no olho. A pessoa
consegue ver no outro se o que ela está falando é de verdade, tá? Pelo menos tem uma característica maior de veracidade do que simplesmente o papel, tá? Então, muita gente hoje, por exemplo, só está pedindo a rede social, não está mais pedindo currículo, tá? Tem muitas empresas que já estão preparadas nesse nível que não estão mais pedindo a rede social, não estão pedindo mais currículo, estão pedindo a rede social. Estão se adaptando a esse momento, tá? Geralmente quem está fazendo isso são empresas maiores que já têm todo o know-how, já tem todo um preparo para fazer isso, mas isso não precisa ser a tua realidade. Você também, como pequeno, pode fazer da mesma forma, tá? Então, vamos voltar lá. Qual é a segunda fase desse processo? A segunda fase desse processo é um teste de cultura. Se eu sei lá atrás o que eu preciso que essa pessoa tenha, e essas coisas elas não são técnicas, elas são comportamentais, eu preciso ter um teste para me falar se essa pessoa se encaixa ou não nas expectativas que eu estou criando, ok? Então o que eu faço? Eu crio um teste, pode ser no Google Forms, pode ser em outra plataforma qualquer, que a pessoa vai responder ali e você consegue fazer um rating do que você precisa que aquela pessoa atenda. E essas perguntas para esse teste, já que é um teste de cultura, ele não pode ser simplesmente questões técnicas. Eles não podem ser questões também de sim ou não. E eles também não podem ser perguntas muito diretas. Ou seja, se eu sou um radical de direita e não aceito trabalhar com pessoas de esquerda, que a gente está vivendo muito isso hoje, o que eu preciso perguntar? Qual a opinião política dela? O que ela pensa sobre determinado assunto? Para que você entenda sobre o mundo dela, o que ela pensa sobre aquilo que é certo ou errado, tá? E eu não estou falando que é certo ou errado, mas assim, se você tem uma visão política de esquerda ou de direita, por exemplo, e você não consegue trabalhar com o outro lado, por que você está colocando dentro da tua empresa para depois demitir? Faz sentido isso? Então, é sobre isso, é sobre opiniões às vezes religiosas, é sobre o fato da pessoa no final de semana encher a cara ali e está tudo bem para ela, mas você não quer dentro da tua empresa. Certo? Então, o que você faria na situação? Decretaram aí um ponto facultativo de 5 dias. O que você faria? Quais as ações que você faria nos 5 dias? E a gente começa a filtrar essas pessoas. Você imagina, por exemplo, uma cultura onde você quer que as pessoas que estejam ali, a cultura da empresa, ela seja de desenvolvimento. Tá? Você pergunta, por exemplo, ali quantos livros ela já leu no último mês, qual o livro que ela leu, o que ela gostou mais no livro. Beleza, então faz um teste de cultura para a gente poder filtrar mais ainda essas pessoas. E aí sim a gente vem para uma entrevista. Essa entrevista agora sim pode ser uma entrevista mais pessoal ou uma entrevista em grupo ainda, mas uma entrevista em grupo ela precisa ser muito objetiva. Como a gente ainda é pequeno, às vezes a gente não tem as ferramentas necessárias para fazer isso. Então o que a gente vai pensar aqui? Beleza, essas pessoas passaram, eu faço um crivo entre todo aquele contexto que eu quero colocar dentro da minha empresa e eu começo a fazer essas entrevistas, chamar para as entrevistas pessoais. Essas entrevistas pessoais, elas servem de teste de tudo aquilo que ela já passou, ou seja, do chamamento lá do currículo, ela cadastrou o currículo, ou então ela cadastrou a rede social, mas ela disse isso e isso sobre aquilo e tal, e também está sem áudio. Vamos lá, vamos tentar corrigir aqui. Tentar corrigir. Vou tirar o fone, tá? Vou tirar o fone. Melhorou, Cíntia? Cíntia? Você consegue me ouvir agora? Ah, show! Então pronto, vamos embora. Essa terceira fase, essa terceira etapa do processo de contratação, show, obrigado, viu? Vamos embora. Essa terceira fase do processo de contratação, ela vai para um teste de veracidade sobre tudo aquilo que ele falou até aquele momento. Então, no teste de cultura ele disse que se desenvolve, ele leu tal livro, ele disse isso e aquilo, tal. Então, na entrevista você vai testar tudo isso. Você vai olhar no olho, você vai
sentir ali naquele momento com as perguntas certas. É importante você ter um script de perguntas para que você não simplesmente vire uma conversa, um bate-papo ali. Então, é importante que você tenha esse script de perguntas para que você extraia dessa pessoa exatamente a veracidade, ou seja, a conformidade com tudo aquilo que ele falou até aquele momento. Então, esse é o momento da verdade, onde vai sair da pessoa que inventou, vai sair a pessoa que tentou criar uma situação, vai sair a pessoa que não tem tanta coisa como ele colocou ali no currículo, então no teste de cultura, tá? E aí você vai ter as pessoas exatamente como você quer. Aí tem um detalhe, na entrevista, muitas empresas cometem a gafe de querer ter as melhores pessoas para o melhor ambiente possível, que ele entende que ele está no melhor ambiente dentro da empresa dele, que a empresa dele é maravilhosa e tudo mais. As pessoas que não são contratadas, ou seja, que elas não vão para uma próxima etapa, elas precisam ter um feedback. Você precisa mandar um e-mail, uma mensagem, dizer, olha, seu currículo ele não foi selecionado, a vaga foi preenchida por outro e etc. A partir daí a gente precisa sim ter um feedback do que aconteceu, porque a pessoa ela já passou por duas fases, tá? Ela já passou por duas fases e você ignora o fato dela ter feito gastado toda essa energia para estar ali com você. O que vai acontecer? Ela entende que ali não tem tanto valor. Então, não é isso que você quer. Se você está contratando a pessoa certa, você tem que elevar o valor da tua empresa e fazer o máximo possível para que as pessoas certas entrem dentro do teu negócio, que participem da tua cultura. Então, você precisa fazer essa devolutiva, você precisa dar essa devolutiva para as pessoas. A partir dessa etapa, a partir da etapa de entrevista, quem passar, lógico, você vai chamar para uma próxima etapa, que a gente vai já falar, mas os que não passarem também precisam receber esse feedback. Até se eu fosse você, eu já faria no teste de cultura. Olha, seu currículo não foi selecionado, muito obrigado pela sua atenção, pela sua vontade de querer trabalhar com a gente, guardaremos ou não, seja real, fale a verdade do que vai acontecer com aquele currículo daqui em diante. Então, veja, eu fui para uma entrevista, eu fui para um momento de tete a tete, onde eu vou certificar toda a veracidade de tudo que ele falou até ali. Para onde que eu vou agora? Veja, a gente não falou sobre nada relacionado ao que a pessoa vai fazer, a não ser na hora que a gente fez o descritivo de cargo. Então, o que a gente faz agora? A gente faz um teste específico, uma análise técnica sobre se ele sabe fazer ou não sabe fazer, tá? Então, ali, digamos que eu recebi 100 currículos lá no início, lá quando eu fiz o chamamento para a vaga, depois eu fiz um filtro um filtro de cultura, né? Nem todo mundo passou para o filtro de cultura. Quando fizemos um filtro de cultura, digamos que passou ali 70, 60, quando eu faço esse filtro, eu vou chamar ali 20, 10, 15 pessoas para uma entrevista 1 a 1. Dessas pessoas vão passar menos ainda para análise técnica, ou seja, para o de fato se ele sabe fazer ou não. Então, é por isso que ele tem uma estrutura lógica de funil. Quanto mais ele vai caminhando, mais afunilado vai ficando e mais complexo vai ficando para ele manter aquela versão. Então, você vai contratar. Uma das vantagens é você contratar pessoas reais, pessoas que realmente, o que colocaram no currículo, realmente elas passaram por aquilo, tiveram experiência ou não tiveram experiência. Como eu falei, nem todo mundo hoje busca por experiência, tanto é que algumas empresas fazem a contratação simplesmente por outros fatores, até pelo posicionamento que ela tem na rede social. Então, todo esse processo vai fazer com que você tenha as pessoas certas lá no final. Então, quando ela passar por uma análise técnica, você já tem certeza absoluta de que aquela pessoa é a pessoa certa. Agora, Irã, fizemos todo esse processo, contratamos a pessoa certa, tá? A pessoa certa. O que vai acontecer com essa pessoa agora dentro da minha empresa? Beleza. Como que acontece hoje no ambiente de uma empresa que nasceu e está crescendo ali no dia a dia, na força de vontade, na força da coragem, tá?
às vezes só na máquina da venda. O que acontece? É tudo muito dinâmico, muito rápido. Então, por não ter tempo dedicado àquele processo de contratação, o líder, o gestor, o dono da empresa, ele simplesmente abre mão de uma parte que é tão importante quanto contratar a pessoa certa, que é você colocar a pessoa certa dentro do ambiente de trabalho. Então, veja, colocar a pessoa dentro do ambiente certo de trabalho. O que vai acontecer? A cultura da empresa, ela existe. Se você nunca ouviu falar desse termo, se você já ouviu falar desse termo, a tua cultura na tua empresa, ela existe. Tá? Se você criou ela ou se você não criou ela existe. Então vai acontecer duas coisas. Primeiro, se eu como líder, se eu como empresário abro mão de passar esse primeiro momento junto com o meu novo funcionário, alguém vai passar. Tá? E normalmente a gente direciona, olha fulano, esse aqui está entrando agora, tá? Eu quero que você ensine isso e isso para ele e tal. Qual é a visão que esse novo funcionário vai ter a partir de agora? É a tua visão como dono ou a visão do funcionário que colocou ele dentro da empresa? É óbvio. Então, a cultura que já está arraigada, você já está por aqui com ela, você simplesmente multiplica ela simplesmente com esse fato de não acompanhar esse primeiro processo. Ah, Irã, minha empresa agora já tem alguns departamentos e ela não se encaixa nisso. Legal. Então, primeiro, o líder do departamento que tem que fazer o processo de contratação. De uma forma geral, essa pessoa que vai responder como líder, como a pessoa, né, de ordem, enfim, que esteja à frente dessa pessoa que está entrando, ela precisa acompanhar esse processo, porque senão o outro funcionário é que vai determinar a cultura que ele vai aprender a partir de então. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa engajar essa pessoa dentro do nosso processo de trabalho. Não adianta a gente contratar uma pessoa boa e a gente colocar ela num ambiente ruim. Não adianta. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa engajar essa pessoa. Esse processo a gente chama de onboard. Até foi uma das perguntas, eu coloquei uma caixinha de perguntas, o que é onboard, para que ele precisa? É sobre isso que a gente vai falar agora. O cara foi contratado, ele está dentro da empresa, e agora o que eu faço com ele? Antes disso, eu queria te dizer que tem uma pesquisa da Gallup que ela fala sobre engajamento a nível mundial. Tá? E no Brasil especificamente, 12%, eu anotei aqui 12%, 62% aliás, estão classificados, das pessoas que trabalham contigo, elas estão classificadas como desengajadas, ou seja, elas estão ali simplesmente para cumprir a função dela, no início do mês recebem um salário e o ciclo é exatamente esse, ponto. Tá? Então 62% das pessoas que estão trabalhando contigo, elas simplesmente estão ali para simplesmente trabalhar, não estão para cumprir as metas da empresa, muitas vezes. Às vezes bate meta, mas é só isso. Às vezes ela não está ali para somar com o futuro da empresa, ela só quer cumprir o dela, às vezes muito bem feito, tá? Não é, ela está desengajada, ela não faz bem. Não, às vezes ela faz muito bem, só que ela está cumprindo só o básico, ela está cumprindo só exatamente aquilo que foi determinado para ela. Então 62% estão nessa categoria de desengajados. 12% estão na categoria de ativamente desengajados. O ativamente desengajados é essa pessoa que, além de não estar contribuindo com o propósito da empresa, com a missão, com os valores da empresa, ela está fazendo com que os outros deixem de cumprir. Como que ela faz isso? Ela vai no outro, ela fofoca, ela deixa de cumprir a meta dela, ela fala mal do chefe e por aí vai. É aquela pessoa que você identifica fácil no ambiente de trabalho. É aquela primeira pessoa que cola no novo funcionário. Olha, as coisas aqui elas funcionam assim, assim, assim. Cuidado com essa pessoa, cuidado com aquela pessoa. Então, 12% das pessoas que trabalham contigo, elas estão ativamente desengajados. Além de não estar engajados com a empresa, elas atrapalham o processo de crescimento dela. E apenas 27% das pessoas, elas estão engajadas de fato com a empresa. Onde que a gente começa a transformar essa realidade? É no processo de contratação. É no processo de contratação bem feito e ali no final um processo de onboard. A gente usa
o contrato de experiência que a lei nos permite como teste, só isso, tá? A gente usa como teste no sentido de, se não testar, eu posso mandar embora, contratar outro, não gasto tanto por isso. Legal, e muitas empresas até adotam de forma desumana esse processo. Chegou ali ali, vamos mandar logo embora, porque a partir daqui vai gerar mais custo. Então, como eu falei lá atrás, se você não vê esse processo como investimento, nem faça um funil de contratação, porque para ti não serve. Se você só quer pessoas ali para entrar no teu negócio e fazer alguma coisa, depois mandar embora, não faça, não gaste energia com isso. Mas se você quer pessoas boas trabalhando contigo, você precisa sim fazer esse processo de onboard para que a pessoa se torne já de cara, já comece a fazer o processo de engajamento dentro do que você entende como certo e errado, ou seja, os valores da empresa, aquilo que você quer alcançar, ou seja, a visão da empresa e para que vocês servem, o motivo pelo qual a empresa foi criada, que é a missão da empresa. Irã não tem visão, não tem missão, não tem nada disso. Ok, mas mesmo assim é importante que você volte a algumas casas, que você construa de fato alguma coisa pelo qual você quer que as pessoas engajem com a empresa. Não existe cultura forte se as pessoas não sabem para onde ir, assim como não existe cultura forte com líder fraco. Então, eu estou ali para cumprir o dia a dia. Cara, simplesmente você não vai ter um time bom. Eu estou sufocado, não consigo. Você não vai ter um time bom. Esse negócio, você não vai ter um time bom. Aceita esse processo como o processo que você precisa para construir um time vencedor, ou simplesmente você aceita que a tua empresa ela vai ser mais uma no mercado, uma mediana, porque a máquina que faz as coisas acontecerem são pessoas. Eu não gosto de pessoas. As pessoas elas vão fazer o teu negócio crescer ou até morrer, tá? Então, veja, respondendo já a primeira pergunta, para que serve o onboard? O que significa? Para que serve o onboard? Ele serve para você fazer a ambientalização do novo funcionário dentro do negócio, dentro da empresa. Então, é onde você vai fazer realmente, de fato, o teste final para ver se realmente aquilo que você viu até aquele processo de contratação, realmente condiz com quem que ele é. Já viu a frase que é convivendo que a gente conhece quem são as pessoas? É exatamente isso que você vai fazer. Você vai alinhar os valores da empresa, você vai alinhar os objetivos da empresa com as pessoas, com a pessoa, você vai alinhar as metas da empresa, você vai determinar ali o que vai ser importante para ele cumprir. Caso ele cumpra, ele está dentro do negócio. Caso ele não cumpra, ele não está dentro do negócio. É incrível o poder desse alinhamento, porque a própria cultura ela começa a empurrar as pessoas para fora quando elas não cabem ali, né? A própria cultura ela começa a determinar o que é, o que não é importante dentro dali. Então, entrou uma pessoa, ela mentiu durante todo o processo de contratação, está ali convivendo com as pessoas, a gente vê que não é de fato aquela pessoa que a gente pensou que era. O que acontece? A própria cultura começa a empurrar. Esse é o motivo. A live está ótima, mas vou precisar sair. Tá bom, vai com Deus, Rose. É isso. Então, esse é o processo que a gente ganha. Quanto mais clareza a gente tem sobre isso, a gente ganha lá no final. Então, o onboard ele serve para isso, para fazer esse alinhamento da pessoa no primeiro momento, nos primeiros contatos. Então, você vai criar ali junto com ela, ou se já está criado, uma avaliação de desempenho. Você vai ter a determinação das metas, ou seja, lá atrás, lembra lá atrás, no primeiro passo, o que você quer que a pessoa cumpra quando ela entrar na empresa? Então esse é o primeiro passo, é você definir as metas com ela, é você alinhar os objetivos, é você alinhar os valores da empresa. Então é para isso que serve o onboard, esse processo de teste que a lei nos dá, né, o período de experimento do funcionário dentro do negócio, ele não precisa ser necessariamente para avaliar se a pessoa vai para frente ou se vai para trás. Ela pode ser exatamente a pessoa que você quer, se você colocar ela dentro do trilho que você imagina como certo para a tua empresa. Agora, como eu falei, Irã, eu não imagino trilho nenhum, eu não entendo disso, eu nunca fiz isso, nunca parei para pensar nisso. É importante que a gente volte umas casas e comece a construir isso, tá? Então, assim, uma outra coisa, eu fiz todo o onboard,
coloquei ela, integrei ela dentro da empresa. O que vai acontecer agora? Eu preciso definir algumas coisas ali, como líder, tá? Para eu contratar é uma coisa, para eu manter essa pessoa dentro da empresa é outra coisa, tá? Então, alguns critérios ali que precisam ser adotados. Um deles é a avaliação de desempenho, que depende tanto de um lado quanto do outro. Não adianta eu dizer, olha, você tem que cumprir milhares de coisas se eu não dou condições para as pessoas cumprirem essas coisas, tá? Então, outra coisa é a falta de reconhecimento, a falta de valorização e um tanto de outras coisas que você que fazem parte também do processo pós-contratação, tá? Então, basicamente isso. De uma forma geral, eu preciso, voltando um pouquinho, eu preciso, para criar um funil de contratação, definir qual o resultado que eu espero dessa pessoa que eu estou contratando, preciso fazer uma descrição de cargo, e aí eu vou para o funil de fato, que é o que a gente conhece, que as pessoas mais fazem, ou seja, fazer um chamamento para a vaga. Eu já defini o que eu quero para ela, então eu faço um chamamento, não um chamamento normal, vendedor com ou sem carro, com ou sem formação e etc. Não é isso. É definir até no local onde você chama a forma como você quer contratar. Então, feito isso, eu vou para uma análise de currículo, lógico. Segundo, eu vou para terceiro, aliás, eu vou para uma análise de cultura, né, para ver se a pessoa se encaixa dentro da cultura e daquilo que eu espero que ela seja. Todo aqui de você filtrar por opção A ou B sobre diversos assuntos aí que a gente às vezes nem pode falar, mas eu estou falando para você fazer um filtro da cultura, se aquela pessoa realmente serve para trabalhar dentro do teu negócio. Feito esse teste de cultura, vamos para a fase, enfim, de entrevista. Mas a entrevista ela ainda é mais comportamental do que técnica, porque eu tenho um teste de cultura e agora eu vou avaliar se realmente tudo aquilo que ele me falou condiz com tudo aquilo que foi colocado ali e com a pessoa que está agora na minha frente, tá? E aí eu vou para uma última fase de contratação, antes de bater o martelo, que é a fase do teste técnico. Eu sou um profissional de vendas renomado e etc. Enfim, coloca o cara para alguns testes, coloca ele para andar e remunera ele por isso, se for o caso, dependendo do tempo que você determinar que um teste é válido, mas faça esse teste da área técnica, faz esse teste da área administrativa, bota ele para fazer aquilo que ele precisa fazer em um ambiente de teste para que realmente você veja se ele é técnico dentro daquilo que você quer. Eu não quero uma pessoa extremamente técnica, beleza, a gente passa para a parte de engajamento já, para a parte de onboard, tá? E aí a gente entra na parte de onboard, faz toda a integração, alinha tudo que a empresa é com o que a pessoa é, com a pessoa que está entrando, fala para ela da cultura, fala para ela de como é que as coisas funcionam, fala para ela das metas que ela tem que cumprir, que ela tem que bater, o que vai determinar para que ela continue na empresa, o que vai determinar para que ela saia da empresa e coloca ela aí sim dentro de todo o ambiente. Feito isso, a gente consegue ter pessoas certas dentro do nosso ambiente, tá? Então, basicamente é esse o processo de contratação. Eu recebi algumas perguntas sobre o que a gente ia falar aqui e eu destaquei uma delas a mais, já respondi sobre o onboard, mas eu destaquei outra aqui que me chamou bastante atenção, que na verdade não foi uma pergunta, foi um desabafo, né? As que estão desocupadas, elas têm um motivo para estarem desocupadas. E sim, infelizmente, tudo tem um motivo. Se elas são muito boas, como eu falei lá atrás, elas provavelmente ou estão avaliando proposta ou elas têm já um trabalho. Então você precisa fazer um trabalho de caça mesmo, de ir atrás dessa pessoa que você queira. Ou então, se ela estiver desocupada, ela também é um indicador do que é, o que não é. Então, sim, estar desocupado é um indicador. Procure entender o que está passando por trás. Às vezes vem de um período ali turbulento na vida pessoal e tudo mais. Vê se ela já passou por isso de uma forma sadia e etc. E se ela está preparada para aquele novo desafio. Tá? Não tem muito o que fazer em relação a isso. Testa a parte comportamental dela, porque se realmente ela está solta no mercado, alguma coisa tem, e provavelmente não é o mercado tem vaga
o problema está nela, tá? Então, eu posso contratar parente? É uma outra pergunta. Obrigado, Isa. Valeu. Posso contratar parente? Como eu falei lá no início, a gente procura logo de cara pessoas das quais a gente se identifique, pessoas que a gente confia. Só que contratação, para tudo dentro da empresa, ela não é uma questão só de confiança, ela é uma questão de conferência. Então, o que você tem que fazer? Pode contratar parente? Pode. O que você tem que fazer? Tem que alinhar com ele tudo o que você precisa sobre ele. E tem que já deixar claro, dentro dessas expectativas, com clareza, com meta, com avaliação de desempenho, que se ela não cumprir aquilo que está sendo determinado, ela vai ter que ser mandada embora, tá? Porque antes dela tem a empresa. Se não for feito o que tem que ser feito, está tudo bem, ela vai embora. Quando esse alinhamento é feito antes de tudo, as coisas elas tendem a fluir de uma forma mais fácil. Pode ser, por ser parente, que fique com raiva, mas ela também vai entender por que ela está saindo. E está tudo bem, gente, segue a vida, tá? Uma outra pergunta, e a última pergunta que eu achei excelente, quando com a empresa pequena a gente precisa contratar? Quando a gente contrata? Quando a gente contrata? Eu gosto isso é uma visão minha, tá? Eu gosto de usar um parâmetro bem simples em relação a isso. Quando a hora do funcionário ela é mais barata do que a tua hora, é hora de contratar, tá? Então, eu vou te dar um exemplo, digamos, de um fisioterapeuta. O fisioterapeuta está ali, ele faz o trabalho dele de forma única e aí ele aluga um local e ele vai para dentro desse local. Ele não consegue mais, com o movimento, com tudo que está acontecendo, simplesmente atender e ser o técnico, como eu falei. Então, é muito mais fácil, por exemplo, ele colocar alguém para cuidar desse cliente. Por favor, segue todos esses itens para que a pessoa que esteja lá na frente do balcão te representando, ela seja exatamente o que você quer que ela seja. Então, a hora do funcionário é mais barata do que a tua hora, é hora de contratar, tá? Então, existem duas funções primordiais dentro da empresa que a gente pode também servir de parâmetro para a hora de contratar. Existe uma função que é para fazer a empresa funcionar e existe uma função que é para fazer a empresa crescer. A tua função como dono do negócio, como líder, é fazer a empresa crescer. As funções que para funcionar ali estão sobrecarregando, é hora também de contratar. Pode ser um outro parâmetro a ser usado, tá? Então, basicamente é isso. Focar no processo para que as coisas no final deem tudo certo e que você possa lá na frente pensar em ter uma cultura forte, uma empresa de alta performance, porque você tem pessoas certas dentro do teu negócio. Então, basicamente, esse é um processo de contratação do qual você não pode abrir mão se você quer estar num nível diferencial enquanto empresa. Tá? Então, é um processo que demora um pouquinho mais do que os outros, mas ele é um processo que traz muito mais assertividade do que um processo comum de chama, entrevista, contrata, não contrata. Tá? Então, ele pode te trazer uma assertividade muito maior e ele pode ser primordial, ele pode ser ali uma condição sine qua non para o teu sucesso futuro. Então, basicamente é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta que a gente possa esclarecer agora, mas estamos encerrando essa live aqui. Eu gostei muito de fazer essa live porque é uma coisa que acontece com frequência, essa recorrência dessas perguntas sobre isso, e eu gostei muito de esclarecer, porque muita gente simplesmente negligencia esse processo e acha que está tudo bem. Às vezes vai olhar o resultado do negócio, o resultado ele não está como esperado e ele muitas vezes nem sabe por que não está com o resultado. Às vezes ele não tem meta, às vezes ele não tem processo, mas na maioria das vezes ele não tem as pessoas certas para fazer mudança no resultado. Então, basicamente, é isso aí que a gente precisa. A gente precisa processos, pessoas e, fundamental, para fazer a engrenagem girar, a gente precisa de pessoas. Processos, produtos, pessoas. Criando esse funil para que mais pessoas entrem nesse funil, mais pessoas entrem em contato com aquela vaga, para que lá no final você possa tirar, de fato, a pessoa certa para a vaga. Beleza? Então, obrigado, valeu demais vocês estarem aqui hoje e é isso. Eu tô lá no Telegram, para quem não sabe,
Estou aqui no Instagram e todos os dias a gente está tirando dúvida aí com a galera que está chegando, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.